Léo, boa noite para você. Por onde você quer começar, né? Temos vários temas hoje. Temos a questão do Ministério Público em relação ao Mauro Cid, tem os ministérios do Lula. Você quer começar por onde, Léo? Boa noite para você. Oi, Alessandra, boa noite a todos os ouvintes, internautas do Fala Tudo aqui na Band. Vamos começar então falando do Ministério Público, né? Vamos falar do MPF, que você se lembra, né? Eu falei recentes dias atrás que os parlamentares da CPMI do 8 de janeiro apresentaram uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, porque ele ficou em silêncio durante toda a audiência que ele participou. Como a gente já previa. Isso, como a gente previu, como você previu muito bem, inclusive, né? E aí eles denunciaram o Mauro Cid ao STF por abuso do direito ao silêncio. Né? E aí, quando são feitas as denúncias, o MPF se pronuncia e se pronunciou contra essa investigação, contra Mauro Cid. O procurador da República que se manifestou foi o Caio Vaes Dias, e na ocasião ele disse que não se pode falar em abuso do direito ao silêncio, porque para ele, apesar, aspas, né, apesar de ter sido compromissado formalmente como testemunha pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, ou seja, apesar dele ter ido como testemunha, ter sido convocado como testemunha, verifica-se que as perguntas que lhe foram dirigidas diziam respeito a fatos pelos quais ele já é investigado criminalmente. Então foi contra essa nova investigação. Isso, foi contra investigá-lo pelo suposto abuso do direito ao silêncio, porque o que foi questionado a ele, os assuntos que foram questionados a ele na CPMI são os mesmos pelos quais ele é investigado pela polícia, por outros departamentos, que ele também tem direito, né? Ele tem os direitos dele, por isso que não pode ser denunciado por esse motivo. Então, pelo menos dessa ele se livrou. Tá bom. E em relação aos ministérios do Lula, tem alguma novidade, Léo? A gente ainda está aguardando, né? O Lira voltou do Cruzeiro do Safadão, né? Então está renovado, está pronto para começar o segundo semestre. Né? E se ele saiu no primeiro semestre um pouquinho arranhado com o governo, né? Com pautas difíceis que a Câmara não estava conseguindo caminhar muito, ou com dificuldades, o governo estava tendo dificuldades, parece que, né, sinaliza-se que talvez agora no segundo semestre as coisas comecem a facilitar um pouco para o governo no relacionamento com o Lira. O que a gente sabe, ainda não tem nada confirmado, mas já é dado, né, por todo mundo com certeza de que o deputado André Fufuca, que é do PP, que é o partido do Arthur Lira, ele vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério responsável pelas pautas sociais, como Bolsa Família, por exemplo. Então já é dado como certo a entrada dele, né, como ministro, vai substituir o Wellington Dias, que é do PT, e no esporte é dado como certo também a entrada do deputado federal Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, no lugar da atleta Ana Moser, que é a ministra hoje. Poxa, Gui, vai ser uma baixa importante, né, principalmente para a representatividade das mulheres. Alô, Léo, tá me ouvindo? Léo, deu uma cortada aqui, tá? Oi, tá. Eu estava dizendo o seguinte, que essa vai ser uma baixa por causa da representatividade das mulheres, que vai diminuir no Ministério, e também pela capacidade técnica da Ana Moser, porque ela é uma atleta, ela entende do riscado, né? Ela sabe o que ela está fazendo. Então, é uma pena que a questão política se sobreponha à técnica, mas ela paciência. Se sobrepõe porque a Ana Moser ela não tem, né, uma base na Câmara de apoio, né? Então, lastimável, é muito mais fácil um governo rifar, digamos assim, tirar alguém que não é político, né? Porque não vai sofrer perda nenhuma política, né? Em relação aos votos no parlamento. Não vai perder voto no Congresso, né? No Senado, enfim. A gente tem até a Rosiane Kennedy no Estadão, ela deu um termo que eu achei bem interessante, que ela falou que o Republicanos agora ele vai ser oposiverno, porque o Republicanos ele tem no seu estatuto, que é o Partido Conservador, o presidente do partido, que é o deputado Marcos Pereira, que é o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara, é bom lembrar isso. Ele já declarou várias vezes que o Republicanos não vai ser base do governo Lula nesse mandato, de forma nenhuma, já disse isso mais de uma vez. Né? E aí agora a gente está tendo um
deputado que é um deputado conhecido, não é um deputado qualquer, que é o Silvio Costa Filho, filho do ex-deputado Silvio Costa, que já foi líder do governo Dilma na Câmara, né? E o Silvio Costa Filho, ele é próximo a Lula, votou em Lula, apesar dos republicanos ter apoiado o Bolsonaro no ano passado. Então a gente tem aí um Silvio Costa Filho que está levando o partido para o governo, porém, ao mesmo tempo, o partido não se declara base formal, né? Tá. O que espera que os republicanos não vote com o governo nas pautas de costumes. Nas pautas econômicas, provavelmente vai votar sempre, como já tem feito. Tá, Léo, para a gente encerrar, que o nosso tempo está curto hoje, Tá bom. Vamos falar então da queda no número de mortes violentas e no aumento de estupro no Brasil. Uma pauta bem pesada essa, né? Bem pesada, bem delicada. Vou resumir então aqui os dados, né? Nós tivemos os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Positivo, em 2022, o Brasil registrou o menor número de mortes violentas desde 2011. Desde os últimos 12 anos, foram 47.508 mortes. E aí a gente tem alguns fragmentos que a gente tira desses dados, que os estados mais violentos são Amapá, na ordem, Amapá, Bahia e Amazonas. E os estados menos violentos são São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal. Aí a gente tem, nessa parte dos estupros, que aí já vem para o lado triste da história, que se em contrapartida tivemos o menor número de mortes violentas, nós tivemos em 2022 o maior número de estupros registrados. Foram 74.930, um aumento de 8% em relação ao ano de 2021. Isso significa cerca de 8 casos de estupro por hora. Desses casos todos, 56.820 foram de estupros de vulneráveis, né, pessoas vulneráveis. Outros dados aqui que são até ainda mais tristes, Alessandra, né? Quer dizer, quando a gente fala de estupro, não tem como imaginar algo mais triste, mais repugnante, né? Mas a gente vai descendo. 61,4% das vítimas têm idades entre 0 e 13 anos. Ou seja, são crianças e adolescentes. Criancinhas, 10,4% desse número tem menos de 4 anos de idade. Meu Deus. É muito pesado, a gente não consegue nem parar para imaginar isso, né? E o que é muito triste é que 86,1% dos casos os agressores são conhecidos da vítima, sendo que 64,4% são familiares. Então, o problema está muito dentro de casa, infelizmente. Infelizmente, Léo. Bom, eu desejo, apesar da gente finalizar com esse tema triste, eu desejo para você um excelente fim de semana, né? Que você possa descansar um pouco. E na segunda a gente se fala novamente, a gente fala tudo de novo, já com o que deve acontecer durante a semana aí em Brasília, tá bom? Capaz que semana que vem tenhamos novidades sobre os novos ministros, né? Então vamos ficar atentos. Enfim, que Deus possa ajudar, né, os nossos políticos a encontrar soluções, as nossas polícias a encontrar soluções para resolver esses problemas de estupro e, é claro, exigir punições cada vez mais severas para quem faz esse tipo de coisa. Um abraço, Alessandra. Um abraço, Léo, e até segunda. Saudade de Araçatuba. Tchau. Tá legal. Um abraço. Tchau, tchau.